Manancial de Vida. Vamos meditar na Palavra de Deus. Meu amigo e minha amiga, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma meditação na palavra. Eu sou o professor Carlos Albuquerque e na meditação na palavra nós tomamos um tema de relevância para a vida do cristão, um tema que esteja sendo debatido nas igrejas ou esteja sendo debatido na sociedade como um todo, um tema de comportamento ou de ética, e nós trazemos esse tema para a meditação na palavra e o abordamos à luz da palavra de Deus. O que a palavra de Deus diz a respeito do tema abordado aqui na meditação na palavra. E o tema que nós trouxemos hoje para conversar com você à luz da palavra de Deus é o tema a respeito do cumprimento da lei. Há uma certa discussão dentro das igrejas e dentro de algumas igrejas especificamente se é necessário ainda cumprir a lei ou não. Isso foi tema de muitos debates, desde mesmo na época apostólica. Por exemplo, nós conhecemos através do livro de Atos a respeito do concílio de Jerusalém, onde Paulo e Pedro debatiam a respeito se era necessário ou não a quem os gentios que se convertessem ao cristianismo, era necessário ou não cumprir alguns rituais judaicos antes de ser considerado cristão. Então esse foi o tema do debate do Concílio de Jerusalém, que nós acompanhamos, que nós tomamos notícia a respeito dele através do livro de Atos. Muito bem. Então essa é uma discussão antiga e até hoje, embora bem mais pacificada, mas até hoje ainda há alguns questionamentos. Muito bem. Eu peço que você, se você estiver com a sua Bíblia aí perto de você, eu peço que você abra no primeiro evangelho, o evangelho de Mateus. É o primeiro evangelho do Novo Testamento, é o primeiro, inclusive, o primeiro livro do Novo Testamento. E eu peço que você abra no evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo 17. Mateus 5, 17. Veja. Jesus fala o seguinte neste versículo: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim para abrogar, mas para cumprir. Eu vou repetir. Jesus falando: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim para abrogar, mas para cumprir. Abrogar, que é utilizado na palavra, nesta versão, desta minha versão da Bíblia Sagrada, significa justamente destruir. Significa cancelar, anular os efeitos. Então Jesus diz: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim anular os efeitos, não vim cancelar, não vim revogar, não vim destruir, mas cumprir. Veja, e esse texto ele é repleto de significado. A palavra que é traduzida aqui por cumprir, a palavra que é traduzida, a palavra grega, da língua grega que é traduzida por cumprir, eu já falei algumas vezes aqui na meditação da palavra, que o Novo Testamento, ele foi, até onde se sabe, ele foi escrito na língua grega. Os originais foram escritos na língua grega. E na língua grega, a palavra que é traduzida por cumprir é a palavra pleroo. Pleroo significa, de fato, cumprir, mas também significa completar, preencher, complementar, plenificar. Significa tudo isso a palavra pleroo. Algumas versões, inclusive algumas versões católicas,
dizem é tornar pleno. Eu vim para tornar plena a lei. Porque de fato ela pode ter esse significado. Tornar pleno, plerol, plenificar. E na verdade ela tem também esse significado. Porque Jesus não apenas veio cumprir, mas tornar plena, complementar, esclarecer. Não no sentido de colocar algo diferente, mas no sentido de extrair dela a sua ética, o seu significado profundo. Então, quando Jesus disse: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim abrogar, mas cumprir, ele está dizendo basicamente duas coisas. Primeiro, que ele, Cristo Jesus, é o único que pode cumprir a lei. Eu já falei aqui em outros vídeos da meditação da palavra que nós, através dos nossos esforços, nossos próprios esforços, somos incapazes de cumprir todas as exigências da lei. Se nós analisarmos, eu já falei isso, os 10 mandamentos e olharmos um por um, nós sabemos, percebemos claramente que somos incapazes de cumprir todos eles em nossa vida. Porque somos homens imperfeitos, pecadores. Já expliquei isso em outro vídeo aqui da meditação da palavra. Então, o único que cumpriu a lei foi Cristo Jesus, porque a própria Bíblia diz que ele era o único sem pecado. Então ele cumpriu a lei porque era o único que não tinha pecado. Ele cumpriu a lei porque a lei aponta para o próprio Cristo Jesus. Então, Jesus é o único que cumpre a lei, que cumpriu a lei. Este é um ponto. Outro ponto é que Jesus, além de cumprir a lei, ele planifica a lei. Ou seja, no Antigo Testamento, nós temos a lei com uma série de artigos dizendo você pode isso, você não pode aquilo. Jesus Cristo, ele diz por que você pode isso, por que você não pode aquilo. Porque Jesus planifica a lei. Veja, um dos chamados pais da igreja, os primeiros cristãos após os apóstolos, Crisóstomo, ele dizia, referindo-se àquele texto bíblico que diz que Cristo veio para, que Cristo nos libertou, que foi para a liberdade que Cristo nos libertou, se referindo a esse texto, Crisóstomo diz que nós, cristãos, não somos livres para deixar de cumprir a lei, mas para ultrapassarmos a lei, fazer além do que a lei pede. Segundo Crisóstomo, não somos livres para transgredir a lei, mas para ir além dela. Essa é a verdadeira liberdade. Porque Cristo, ele planificou a lei. Porque a lei, por exemplo, dizia que você não poderia adulterar. Quem adulterasse seria apedrejado. Jesus disse que apenas olhar para uma mulher com desejo libidinoso já é adultério. Veja, Cristo planifica a lei. Cristo diz que precisamos ir além da lei e não transgredi-la. Então Cristo Jesus,
plenifica a lei. A lei, ela tratava de regras morais. A graça, em Cristo Jesus, nos revela a ética por trás de tais regras morais. Então, a palavra plerou significa cumprir também. Nesse contexto, também tem o sentido de cumprir, porque Jesus veio e cumpriu a lei. Cumpriu porque a lei falava dele, apontava para ele, do seu sacrifício, da salvação. Cumpriu porque ele é o único sem pecado e, portanto, cumpre todos os requisitos da lei. Mas plerou significa também plenificar, tornar a lei plena, completa, esclarecer para nós o real significado e toda a ética que havia por trás da lei. Portanto, não é uma questão de se Jesus anulou a lei ou não. Está claro. Jesus não apenas não anulou, como também a completou, a plenificou. Plerou. Jesus a tornou plena. Jesus ampliou a sua abrangência. Por quê? Retomando o exemplo do adultério, não podemos adulterar não apenas porque está escrito lá na lei, mas não podemos adulterar porque adulterar é ir contrário à vontade do Senhor. E para ir ao contrário, para ir contra a vontade do Senhor, podemos ir até mesmo em pensamento. Por isso Jesus disse que apenas em desejar a mulher alheia, mesmo sem tocá-la, já estamos adulterando. Então veja, Jesus plenificou a lei. A essência da lei foi revelada em Cristo Jesus. Jesus a plenificou. A cumpriu e a plenificou. Portanto, meu amigo, minha amiga, se já era muito difícil, impossível até, cumprirmos a lei limitada aos itens do posso e não posso fazer, muito mais complexo e impossível é a cumprirmos, plenificada por Cristo Jesus. Por isso, só cumprimos a lei quando nos unimos a Cristo Jesus, porque Ele já a cumpriu. Quando nos unimos a Cristo Jesus, nós nos unimos com aquele que cumpriu a lei. Inclusive a lei plenificada, porque Ele é o único que sem pecado e que entregou a sua vida por amor de nós. Isto é cumprir a lei. Jesus a cumpriu. E a cumprimos quando verdadeiramente nos unimos a Jesus por meio da fé. E nos tornamos, como diz o apóstolo Paulo, uma nova criatura. Portanto, meu amigo e minha amiga, debates a respeito de se Jesus anulou ou não a lei são debates sem sentido. Porque Jesus não anulou, Ele cumpriu e a plenificou, como o próprio Cristo nos diz. E dessa forma,
A nossa única maneira de atendermos os requisitos de tal lei é se estivermos verdadeiramente, de coração inteiro, unidos em Cristo Jesus, por meio da fé, a fé que produz obras, a fé que entrega a vida nas mãos do nosso Senhor. Que o Espírito Santo de Deus fale mais aos nossos corações e que nos dê a paz. Amém? Meu amigo e minha amiga, este foi mais um vídeo da meditação na palavra. Se você gostou desse vídeo, clique aqui embaixo no botão de curtir. E se você deseja receber um aviso sempre que um novo vídeo a respeito da palavra de Deus esteja disponível aqui no canal de Preceitos de Fé, se inscreva no nosso canal e você sempre será avisado toda vez que uma nova bênção do Senhor estiver disponível aqui para você no canal Preceitos de Fé. Não esqueça também de deixar aqui embaixo no nosso vídeo os seus comentários e também de compartilhar esse vídeo e o nosso canal com seus amigos, com seus familiares, com seus colegas de trabalho, com seus vizinhos e assim ajudar a semear a palavra de Deus. Fique na paz. Um forte abraço.